Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um acervo fantástico. Estamos aqui na nossa temporada dos filmes da infância, uma seleção do nosso caro Igor de Campos. Labirinto, de 1986, com a Jennifer Connelly e o David Bowie. Deixa eu aproveitar que já falei o nome dele. E aí, Igor, tudo bem? Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, conversando sobre esses filmes cheios de marionetes, esses filmes labirínticos, esses filmes fantasiosos, esses filmes completamente loucos. E aqui também conosco tá o Diego Nunes. E aí, rapaz? Tudo bem, pessoal? Mais um episódio. Tô muito feliz que esse episódio redondinho, nosso episódio 60. Eu acho espetacular, muito fera. Comemorando 60 episódios, olhando assim pra frente, pensando assim já no 100, quem sabe. Tô contente, satisfeito que a gente chegou até aqui. Vamos fazer bem mais, muitos mais pela frente. Tô contente, vamos empolgado pra falar de Labirinto. É isso aí. Eu sou o Felipe Sobreiro e eu mesmo tô torcendo pra chegar até os 1000, pelo menos. Vamos ver, né? Mas então, né, Labirinto, fantasia foi um gênero bem popular nessa década de 80, que nós três éramos crianças, e você pensa, né, fantasia nos 80, Labirinto, né, claro. Jim Henson, né, o criador dos Muppets e do Vila Sésamo, dirigindo um filme, né, puramente desse gênero fantástico, né, é uma fábula contada naquele estilo, com aquelas ferramentas que são bem familiares ao quem conhece, né, os Muppets e tal, né, associando atores, pessoas com bonecos e tal. É uma história dessas cujo, pra mim, né, já adiantando, né, o tema desse filme é tipo um amadurecimento, né, é uma menina que tem um meio-irmão, o pai dela casou com uma mulher nova, tem um filho, né, um bebezinho, e ela tem que tomar conta dele quando os pais saem, né, e ela não quer, ela não gosta, ela é uma adolescente dos 15 anos assim, mas ela tem um pendor assim meio infantil um pouco, né, ela gosta de ficar lendo o livro de fantasia dela lá, usando vestido, ela tem uma coleção de ursos de pelúcia e tal, ela fica brava, ela não quer lidar com esse irmão, com essa responsabilidade do irmão, e ela meio que fala assim, citando esse livro que ela estava lendo, né, o livro do Labirinto, inclusive, quem me dera, né, os goblins levassem você embora, que saco, você só é um estorvo pra mim, né, então esse desejo dela se cumpre, né, e os goblins vêm, né, os monstrinhos, cujo líder é o rei dos goblins, o Jared, que é o David Bowie, né, com aquele cabelão assim, bem hair metal, né, bem legal, anos 80, e ele sequestra um menino e diz, né, se você quiser ver ele, se eu resgatar, você tem tantas horas, né, pra ir até lá o meio do castelo, no meio desse labirinto ali, e aí ela é imediatamente transportada, né, um esquema meio mágico de Oz, né, ela tá no quarto dela, mas ela já está no lugar do labirinto, onde tem uma série de criaturas fantásticas e tem toda aquela travessia do herói, né, nesse caso da heroína, né, ela tem que passar por pequenas provações até chegar na missão final, que é o resgate do irmão que ela não queria, né? Ela não queria. E então, na medida que ela vai encontrando criaturas que viram amigos dela, outros que atacam ela, é bem imaginativo, bem bonito o filme, né? Tem muita música, tem algumas do próprio Bowie, né? No meio. E no final ela consegue, né? Ela chega até o castelo do Rei dos Goblins, que é um esquema meio MC Escher, assim, com umas escadas que sobem e descem, não tem cima, não tem embaixo. E ela, né, assume essa responsabilidade de deixar de ser criança e assumir essa responsabilidade de adulto e tomar conta do bebê, né, do irmãozinho dela. Aí ela volta pro quarto dela, o bebê volta pro beicinho dele, né, ela conseguiu a missão. Só que o filme fecha assim com uma nota assim meio melancólica, meio de não querer abandonar totalmente essa infância dela, esse contato com o que é infantil. Ela olha no espelho, né, vê aquelas figuras, né, o Ludo, que é um monstrão grande que é amigo dela, o Hoggle, que é um velhinho que também ajudou ela durante essa missão dela, e ela diz, e se eu precisar de vocês, né, se eu quiser retornar a essa infância, não? Eles dizem, né, você só chamar que a gente volta, né? Então acaba com uma nota assim que eu acho que meio que nega um pouco essa coisa de assumir responsabilidade, né, que eu acho que é um tipo de mensagem, né, do filme, né? Bom, mas é isso, né, não adianta explicar a trama porque é um filme mais de imagens, de cenas, do que uma trama assim, A mais B é igual a C, que não tem tanta graça. O interessante do filme é o que o Jim Henson faz com essa história, o que os atores fazem. A Jennifer Connelly, adolescente, também achei ela muito boa no papel, talvez o primeiro filme que eu vi com ela, né? Mas antes, assim, já de falar das opiniões, né, deixa eu perguntar pro Igor, né, que foi o que recomendou pra gente Labirinto nessa temporada da infância.
infância. E aí, Igor, como é que é a sua história com o Labirinto? Minha história com o Labirinto começa na minha infância mesmo. Eu não sei exatamente quando. Assim, eu sou péssimo pra datas, né? E qual idade que eu tinha em certa época, quando eu vi tal filme. Eu não sei nada disso. Mas assim, eu assisti esse filme quando eu era muito novo. Você chutaria talvez 10 anos de idade ou 11 anos de idade, alguma coisa assim. Esse filme, ele é de 87. 86. Então eu acho que eu devo ter assistido esse filme mais ou menos uns 3 ou 4 anos após o lançamento dele. Então eu devia ter mais ou menos 10 anos. E, bom, assim, o que eu posso dizer, né? É um dos filmes da minha infância, assim. Eu reassisti pela bilionésima vez esse filme agora, né? Pra gente gravar esse podcast. E eu me surpreendi porque eu ainda tenho algumas falas do filme gravadas na memória, sabe? Eu ainda sabia o que alguns personagens iam falar. Inclusive trechos de algumas letras das músicas que tocam no filme. E eu sou péssimo pra letra de música. Não sei cantar nenhuma música, porque eu não gravo letra de música. E eu lembrava ainda de alguns versos de algumas músicas do filme. Esse filme é um 5 estrelas / 6 estrelas, assim, não sei o que eu posso dizer. Eu sou absolutamente encantado com esse filme. Do trabalho dos atores até o trabalho do Jim Henson, né? Dos bonecos do filme, dos efeitos especiais, dos cenários, direção de arte, trilha sonora. É um filme cuja estética tá meio que na moda agora hoje em dia, né? Porque tá sendo recuperado, né? Essa coisa do Dark Fantasy, que na época não era Dark Fantasy, né? Hoje que se dá o nome, né, de Dark Fantasy, que na verdade são filmes de fantasia feitos nos anos 80. E alguns desses filmes, eles não tinham exatamente o comprometimento de serem filmes infantis. Eu acho que essa ideia, inclusive, é uma ideia meio tardia, assim, sabe? Que veio, talvez, não sei, eu vou chutar aqui, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, né? Que se começaram a fazer filmes de fato, né? Visando um público quase que exclusivamente infantil. Então, Labirinto não é exatamente um filme infantil. Sim, é um filme de fantasia, né? E ele apela muito ao lado infantil do espectador, mesmo o espectador não sendo criança mais. Mas, assim, ele tem elementos muito adultos. Eu acho que a mensagem dele é uma mensagem muito adulta, sabe? Ele tem uma simbologia muito complexa e intrincada e muito bonita também. E é um filme que também, assim, por motivos muito pessoais, até me emociona falar um pouco sobre esse filme. Mas, assim, eu não vou falar nada sobre isso agora, né? Porque senão eu posso começar a chorar logo agora no começo do programa, que seria muito constrangedor para vocês, cavalheiros, e para as pessoas que estão me escutando. Então eu reservo isso, talvez, assim, pro final, né? Não sei. Mas é um filme muito importante para mim. Eu acho que é um filme que definiu muita coisa em termos de coisas que eu iria gostar depois, esteticamente falando, sabe? É um filme até meio gótico, assim, sabe? Certos elementos visuais dele. Bom, podia ficar falando aqui ininterruptamente sobre esse filme, mas o que eu tenho a dizer é sobre isso, né? É um dos filmes mais importantes pra mim, assim, e é engraçado, assim, a pensar que muitos anos depois, sabe? Já quando eu era adulto, ele voltou a desempenhar um papel muito importante pra mim, mas eu reservo esse comentário, eu reservo essa história pra mais tarde, mas assim, né? Minha história com o filme é essa, né? É um filme que eu amo, assim, sabe? De paixão. Perfeito. Que legal. Antes de falar a minha história, eu vou perguntar pro Diego, assim, que eu acho que talvez dos nós três é o mais, não sei se cético quanto ao Labirinto, mas é o que menos tem ele fresco na memória, ou a impressão minha? E aí, Diegão? Pois é, eu vou ser um ponto fora da curva, porque eu assisti esse filme, de fato, na época, né, quando foi lançado. Eu me lembro, assim, eu tenho flashes de memória sobre esse filme, né? Quando eu revi agora pro podcast, me veio a memória, assim, sabe, algumas cenas, assim, que eu vi na época, né, e ficaram, não sei por que aquela cena dela caindo no poço e as mãos segurando ela, né, e as mãos falando com ela, essa cena, uau, essa cena, caramba! Então isso me rememorou alguma coisa, assim, daquela época, né? Mas eu fiquei assim, uau, eu só vi esse filme uma vez. E realmente ele não me marcou, né? Eu fiquei pensando por quê? Porque ele não é um mau filme, de jeito nenhum. É um filme que eu vi vários pontos positivos dessa vez que eu vi agora pro podcast. Mas ele não me marcou, talvez porque eu não sou muito fã, sei lá, questão de gosto. É uma coisa muito pessoal, assim, não sou fã de fantoche, de marionete, assim, sabe? Não assistia a Vila Sésamo, não assistia Muppets. Então realmente é uma coisa que nunca me pegou, mesmo quando criança, assim, né? Eu fui uma criança que não era muito fã disso, desse tipo de show. Inclusive Guerra nas Estrelas, por exemplo, o próprio Yoda. Eu nunca realmente me chamou muita atenção, né? Esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de craft no cinema, né? Que nos anos 80 foi o auge, com Jim Henson, né? Que é um cara genial, realmente. Então eu confesso que pra mim assistir esse filme hoje em dia, com 46 anos, foi um esforço, assim, foi difícil pra mim. Eu tive que fazer um exercício de relativismo muito grande, né? Porque é uma qualidade, mas ao mesmo tempo foi difícil pra mim, porque é um filme realmente artesanal, é um filme que foi provavelmente filmado em estúdio, não tem nada real, é tudo montado, é uma estética completamente criada por artesãos, assim, por artistas.
tudo. Deve ter dado um trabalhão fazer esse filme, mas, assim, eu tô esperando o Igor falar, porque realmente eu gostei, por exemplo, as coisas que eu gostei, né? Eu gostei muito desse aspecto artesanal, me inspirou muita admiração pelos produtores do filme, né? Por quem fez o filme, né? Por toda a equipe que participou do filme. Eu fiquei pensando assim, caramba, esses anões, atores, né? Que colocaram aquela fantasia, as máscaras e toda a roupa, nossa, deve ter sido difícil, deve ter sido um calor, deve ter sido complicado fazer isso, uma paciência pra fazer isso, incrível, assim. E isso realmente me chamou a atenção, gostei muito da cena da escada, realmente no final. O final é muito fera mesmo, o final ele aguenta até hoje. O final com as escadas do Escher realmente foi muito bonito, muito legal, inclusive até a coisa que eu achei mais, que me tirou do filme, a última coisa que eu vou falar, me tirou do filme muito. Ironicamente, o Igor reclamou da roupa do Super-Homem, né, da cueca por fora, né? Eu reclamo muito da calça do David Bowie. Aquela calça avolumada, com aquele pinto lá, claro, sabe? Nossa, bulge, tudo que vinha na cabeça, olha o bulge ali. Caraca, aquela calça de ginástica, calça de ginástica olímpica, sabe? Caceta. Mas na cena da escada ele tá de preto, aí ficou ótimo, ficou bonito, ficou legal. Então, afinal, é impecável. Mas realmente eu tive que relativizar muito, assim. Mas é isso aí. Eu tô muito ansioso pra conversar com vocês sobre os temas do filme, que realmente tem um tema fantástico, né? O Felipe falou do amadurecimento, né? Eu acho que tem a questão também do esquecimento, né? E de abandono da criança, né? De abandono de responsabilidade, né? De deixar uma criança de lado, né? Isso é um tema forte também do filme, né? Que é uma coisa forte dos anos 80, né? Dessa criação dos anos 70, 80, né? Que deixava as crianças livres e faz o que você quiser, agora vai pra rua, se vira aí sozinha. E os pais, né? Preocupados com a carreira, com o trabalho, com outras coisas, sabe? Acho que vai ser legal conversar sobre isso também. Só queria dizer aqui rapidamente, assim, que depois dessa observação aí do Diego, né, a respeito da calça do David Bowie, né, que, assim, frisando, né, que, senhoras ouvintes, você vê que a masculinidade aqui nesse podcast não é frágil, porque nós somos 3 homens que não têm vergonha de admitir que a gente olha pro pinto dos personagens, pro pinto dos atores, a gente tá prestando atenção, a gente tá falando sobre isso também, a gente falou sobre o pinto dos zumbis lá no David Bowie, e é isso aí, a masculinidade aqui não é frágil, não tem o menor problema de falar de pinto, a gente olha mesmo, caralho, olha lá o pinto do mago, cara, que coisa. Então, assim, tá todo mundo ok, todo mundo em paz com isso, né? A gente pode até discorrer sobre isso, né? Te impactou o pinto do David Bowie? Como é que foi isso? Assim, ficou com medo? Causou um certo susto? Não temos problema, não temos problema. Então é só isso. Assim. Então vai ser um papo bem aberto sobre o Labirinto, vamos falar sobre tudo, inclusive o pinto. Eu assisti ele, não no cinema, mas eu vi ele na TV, em vídeo. Gostei muito. A diferença do Diego, eu consigo ter essa suspensão da descrença e curtir filme com bonequinho, né? Com marionetes. Eu acho que se tem uma expressão artística ali por trás, um nível de competência mínimo, assim, eu acho que não é tão difícil se entrar, né? Não é simplesmente alguém que colocou uma meia na mão e ficou, né, fazendo a boquinha, assim. Tem um trabalho ali de expressão, de movimento do olho, do cabelo do boneco e tal, que eu sei que não é real, mas consigo me colocar nesse mundo com essa fantasia, né? Esse grau de artifício, né? Pra mim, é aceitável. Eu, às vezes, quero ver um filme bem realista, né? Duro e frio, adulto, mas às vezes eu consigo também ver um filme que existe nesse outro nível, assim, meio além do realismo, né? Eu acho que o próprio Del Toro, hoje em dia, é esse diretor que adora muito isso que o Diego falou de filme artesanal, né? Que você tá vendo que tudo ali é artificial, mas é tudo bem feito, né? Não tem uma tentativa de simular uma realidade com computação pra tentar fazer que o boneco seja o mais real possível e tal, e vira uma abominação, tipo esse da Snow White novo, né? Branca de Neve, da Disney, que eu não assisti, mas eu vi imagens, eu vi vídeo, e a grande crítica é isso, né? Que é, os anões são umas figuras bizonhas, assim, feitas com computação gráfica, mas com um grau de hiperrealismo, né? Eles botam os poros, cada pelo da barba, cada cílio, porque quer simular uma realidade, mas esse esforço só piora a sensação, sabe? Só deixa mais antinatural, enquanto que uma coisa tipo Labirinto, né? Que você subconsciente ou até conscientemente sabe que é uma pessoa usando uma roupa, que é uma pessoa ali por trás mexendo
mexendo o braço para fazer operar um bonequinho em forma de raposa e tal, mas tem um grau ali de arte que eu acho mais acessível do que essa obsessão com reprodução perfeita da realidade e num nível bizarro, que é o que o pessoal faria hoje em dia, né? Então eu entendo que realmente é um filme artesanal, um filme artificial no melhor sentido possível da palavra. É um artifício, é uma obra, é uma peça de arte, né? Não tem nenhuma tentativa de emulação da realidade. Eu acho que é isso que é legal, né? Você entra nesse mundo, então você não critica tanto, né? Você consegue seguir a história e torcer pelos personagens e tal, mesmo sabendo que é um artifício. Eu acho que isso é uma das mágicas do cinema, né? Se você volta lá aqueles filmes do Méliès, lá do Homem na Lua e tal, é tipo 100 vezes mais artificial nesse sentido artesanal, mas eu acho tão bonito e tão poético, né? E não é, olha essa merda aí, claro que não é a lua, é o cara botou uma maquiagem e aí foda. Eu consigo entrar na fábula, né? Um pouco, né? E eu acho que o Jim Henson era o grande mestre disso, né? Dessa expressão através de um boneco artesanal. E eu curto bastante, né? Eu já queria, então, bora entrar nos temas, né? E eu acho que esse assunto que o Diego fala, que todo mundo comenta, né? Porra, o David Bowie usando o colante dele lá, não esconde nada. Mas eu acho que isso, não sei até que ponto é racional deles na direção de arte, mas eu acho que isso é bem ligado ao tema do filme, né? Que eu mencionei, né? Que é essa menina que quer ser criança, mas ela tá virando mulher, tá virando adulta, tem responsabilidades, e um desses elementos eu acho que é essa figura meio sexual mesmo desse rei. Ele tem algo másculo nessa androgenia dele, e eu acho que isso ajuda, isso é um elemento meio simbólico da vida do adulto, né? Tem um perigo lá, tem uma coisa meio sexual mesmo, né? Não é que o filme não é que ele é uma figura predatória no filme, mas eu acho que ele simboliza uma coisa que não é o ursinho de pelúcia da coleção dela lá, em contraponto com isso, né? Além do rei levar o irmão dela embora e precipitar a ter que decidir tomar responsabilidade na direção de virar adulta, eu acho que ele é uma figura adulta, né? Tem um elemento do David Bowie meio sedutor ali que eu acho que ajuda nesse sentido, né? Esse é um espectro desse lado dos adultos, né? Uma coisa que não é igual aos pais dela, né? Que são essas figuras bem nos 80, meio assexuadas, né? O pai lá de gravata, a mãe e tal. Ele não, ele é uma coisa meio... tem algo meio proibido, assim, tem algo meio sedutor mesmo, eu diria, né? Nessa figura desse adulto que rouba o irmão dela. Eu acho que é um assunto que a gente pode partir para a discussão. Igor, você levantou a mão? Sim, eu só queria falar que eu concordo com você, Felipe. Eu acho que, eu não sei até que ponto isso é uma coisa de fato deliberada, né? Mas assim, o fato é, a imagem que a gente vê desse David Bowie pintudo, né, no filme, é uma imagem sexualizada, né? E isso nos remete justamente a esse perigo que o sexo representa, sabe, na vida de uma pessoa que ainda está entrando na puberdade. A Jennifer Connelly tinha 14 anos, né, quando ela fez esse filme, né? E eu acho que a personagem dela, da Sarah, deve ter mais ou menos essa idade. E a gente infere que esse perigo da sexualidade é um dos temas do filme através de uma coisa que eu acho muito sutil que aparece no começo do filme, né? Logo no começo do filme, quando ela volta pra casa dela, a câmera fica passeando um pouquinho pelo quarto dela e você vê que tem um álbum de fotografias em que você vê umas fotos da mãe dela. Aquela mulher que é casada com o pai não é a mãe dela, é a madrasta dela. E a gente não sabe, a gente não tem uma informação muito precisa, muito concreta, né? Do que foi que aconteceu com a mãe biológica dela, a mãe real dela. A mãe dela pode ter morrido, ou ela pode ter simplesmente abandonado a família. Não sei. Aquele álbum de fotografias dá a entender duas coisas. Dá a entender que a mãe... Bom, primeiro, que a mãe era uma pessoa ligada ao teatro, né? Ou aos palcos, né? Uma cantora, uma atriz, não sei. E que possivelmente, e aqui eu tô realmente fazendo uma elucubração, ela teve algum caso, talvez extraconjugal, que talvez tenha levado ela a deixar a família, ou ter uma outra família, constituir uma outra família com um outro parceiro, alguma coisa assim. Porque você vê que, dentre as fotos da mãe dela, assim, sabe, tem fotos dela com a mãe dela, aí tem uns coraçõezinhos, I love you, mom, sabe, umas coisinhas assim, ainda mostrando que ela é muito ligada à mãe dela, né, que ela ainda sonha com a mãe dela, idealiza a mãe dela em certo nível. Mas aí tem umas fotos com a mãe dela, assim, abraçada com um homem loiro, que talvez não seja, mas que lembra o David Bowie. Então, uma viagem que a gente poderia fazer, e realmente assim, eu tô dizendo que isso aqui é uma viagem na minha cabeça. Eu já falei isso pra vocês, eu acho que os grandes filmes, os bons filmes, eles deixam espaço para que você imagine, né, para que você preencha com a sua imaginação certas lacunas na história. E isso é uma coisa muito boa. Então, não sei, imaginei aqui que de repente a mãe dela deixou a família para poder viver um romance proibido com um colega de palcos dela, que seria o David Bowie. E aí, na fantasia dela do labirinto, né, o rei dos goblins aparece justamente
exatamente, né, com a cara do David Bowie, ou seja, com a cara do sujeito que, entre aspas, levou a mãe dela embora. Talvez representando justamente esse perigo que a sexualidade representa. A figura do homem como sendo alguém que tem um poder tão grande, né, sobre uma mulher, a ponto de levá-la embora, levá-la do papel de mãe, levá-la do papel de esposa, né, no caso, esposa do pai da personagem da Jennifer Connelly, levou ela embora e agora ela vive nesse mundo sem mãe. É interessante pensar isso, assim, ela vive nesse mundo sem mãe. Quando ela vai pro labirinto, inclusive, o que ela encontra predominantemente, né, são homens, né? Todos os goblins são meninos, né, governados por um rei. Todos os amigos que ela vai fazendo são homens, mas assim, são homens infantilizados, né, ou então andrógenos, né? A própria figura do rei dos goblins, né, um homem altamente andrógeno, porque como se assim, a realidade dela fosse uma realidade pouco feminina. E ela mesma é uma menina meio tomboy. Você vê que ela se veste, assim, com calça jeans, ela se veste com um colete, né, que eu acho que é mais característico, né, é um uniforme, uma roupinha mais característica, né, de meninos em filmes de fantasia do que exatamente de meninas. Daí aquela fantasia que ela vai ter dentro da bolha de sabão, em que ela é a princesa e todo mundo no baile tá olhando pra ela e todas as atenções são pra ela, e justamente a figura do rei dos goblins aparece aí, não como um macho predador, não como um inimigo, não como um nêmesis, mas como uma espécie de Dom Juan sedutor, né, que dá uma atenção especial pra ela. Então eu acho que sim, o perigo da sexualidade, assim, o temor da sexualidade é um dos temas do filme, aparece isso presente em várias cenas e isso é explorado de uma forma muito sutil, muito bonita, né, na minha opinião. Só acrescentando uma observação rápida do que o Igor falou, da foto, né, que tem da mãe dela, né, com um cara meio loiro, também tem no guarda-roupa dela, quando ela volta, né, ao quarto no final do filme, tem um bonequinho, né, uma figura do David Bowie ali. Então é tipo um índice também de que muito do que ela passou, né, muitos dos elementos da aventura que ela viveu, são indícios, né, são elementos do inconsciente dela, né, são elementos da imaginação dela, no mundo imaginário dela. Então a gente entende isso, né, que aquele mundo do labirinto é um mundo muito associado ao inconsciente, ao imaginário, né, o mundo imaginativo da Jennifer Connelly, da personagem principal. Relembrando também um pouco também, pessoal, que aparece também no quarto dela, né, o livro, um famosíssimo livro, que inclusive meu filho já leu muitas vezes, eu já li muitas vezes para ele, do Where the Wild Things Are, né, onde estão, como é que fala em português? Onde os monstros estão? Maurice Sendak. Onde vivem os monstros. Que inclusive o Spike Jonze já fez um filme, né, baseado nesse livro, que é um livro lindo, que é um livro maravilhoso e tem um plot praticamente idêntico, muito parecido a esse filme, né? Muito parecido, sem o elemento do neném, sem o elemento do resgate, sem esse elemento do amadurecimento, né? Mas é uma história de um menino que realmente fica de castigo, que fica sem o jantar, e aí um mundo se abre para ele. Ele tem a oportunidade de fazer uma jornada surreal, uma jornada onírica para a terra onde vivem os monstros, né? E é onde ele faz amizade com entidades, né, mágicas e com monstros que ficam amigos, né, dele. Então tem muita inspiração nesse livro para fazer o labirinto, né? Porque ela também, né? Ela nasce durante a jornada dela, uma coisa muito importante no filme, que ela só consegue realmente superar o labirinto, superar os obstáculos, porque ela vai fazendo amizades, né? Ela vai se aliando às entidades. Já interpretando aqui, né, nesse fio da meada que o Igor já deu a dica, né? Ela vai conversando consigo mesma, né? Com aspectos de si mesma. E aí sim ela vai superando as entidades ali, o velhinho, o anão, né? E o monstro gigante, o Ludo, né? E aquele cavaleiro que eu achei maravilhoso, o cavaleiro com cachorro, né? Achei realmente um personagem engraçado e interessante e legal, né? Com diálogo bem escrito. Achei bem, realmente imaginei bem, assim, o Terry de crianças, né? Eu achei. Só lembrando que tem esse livro, Sir... Como é que é o nome dele? Didymus. E o cachorro dele é o cachorro barra a montaria dele é o Ambrosius. Super corajoso e o cachorro é super cagão, né? Medroso, muito bom. Uma raposa cavaleiro, assim, com... uma raposa está sendo generoso. Pra mim é um Lulu da Pomerânia, aquele bicho, né? Assim, é um cachorro miniatura, assim, é um poodle metido da besta, uma coisa assim. Mas eu só queria concordar com isso que o Diego tá falando, que é de fato, né? Se você parar pra reparar, né? Assim, eu que já vi o filme infinitas vezes, né? Você percebe que tudo que ela vai encontrar no labirinto já está presente do quarto dela. Inclusive, sei lá, o Diego ele apontou muito bem, né? Ela tem uma estatuazinha do Rei dos Goblins. Né? Assim, ela tem uma estatuazinha no quarto dela, e aí você vai ver que a roupa que a estátua tá usando é a mesma roupa que o David Bowie usa, o Jared usa, né, que é o rei dos goblins. O Hoggle também aparece, né, ele é um peso de papel. Ela tá lendo um livro e o nome do livro é Labirinto, né, assim, inclusive no começo do filme ela tá recitando umas falas que tem no livro, e aí o filme ele quase termina com ela recitando as mesmas falas que ela estava recitando no final do livro, como se o começo do filme já estivesse prevendo como é que ia ser o desfecho da história, o que eu
eu acho muito interessante também, muito bonito. O Diego tinha falado daquele final que também eu acho belíssimo, assim, estupendo, né, visualmente falando, que ela entra naquele quadro de Escher, né, que seria a sala do trono, né, o lugar derradeiro, né, do confronto derradeiro com o Rei dos Goblins, e você vê que do lado da cama dela tem uma reprodução, né, de um quadro do Escher lá, que é justamente o mesmo labirinto, né, onde ela vai entrar. Então, assim, todas as criaturas que ela vai encontrando, né, em maior ou menor escala, elas estão presentes no labirinto. O que faz justamente a gente pensar que o labirinto, na verdade, é o próprio quarto dela. E esse drama de amadurecimento que a gente vê, ele está expresso simbolicamente, né, com o fato de que é difícil você sair de dentro do próprio quarto, é difícil você sair de dentro do seu próprio mundo de fantasias que você construiu para você se proteger da realidade difícil do mundo lá fora. E esse é o grande desafio dela, sabe? Assim, o labirinto, no final das contas, é um reflexo do quarto dela, das coisas que ela encontra e ela tem no quarto dela. E sair do quarto para poder assumir a responsabilidade e tomar conta do irmãozinho dela, que é uma coisa que ela não quer fazer, é extremamente difícil. E para poder fazer isso, ela tem que derrotar, né, o Rei dos Goblins, que no final do filme a gente vê que ele é uma espécie de servo dela, né? Ele se coloca numa posição servil. Ele fala para ela, tudo que eu fiz para você. Então é como se ele tivesse a serviço dela o tempo todo. Ele rouba o irmãozinho dela no começo do filme, mas depois ele fala, não, eu fiz isso porque é o que você queria. Ou seja, eu fiz isso para você e por você. É como se ele fosse a personificação desse mundo fantástico imaginário que ela construiu em torno dela mesma. E que agora esse mundo fantástico estivesse ganhando uma espécie de consciência própria e não quisesse que ela deixasse ele, não quisesse que ela abandonasse. Ou seja, você não vai me deixar agora, você não vai virar uma adulta com responsabilidades ou nada parecido. Você vai continuar aqui junto comigo, porque você me criou e agora eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra servir você e você não vai me deixar. E é interessante, assim, essa cena final, né, esse confronto que ela tem com ele, porque a frase que ela esquece, né, no começo do filme e que ela lembra, né, no final do filme é justamente você não tem poder sobre mim, que no final é isso, né, esse é o grande desafio, é isso que a gente tem que fazer, né, a gente cria um mundo imaginário, a gente cria o nosso mundo de fantasias e ideias, mas você não pode deixar que ele tome conta, né, da nossa psique, né? A gente não pode deixar que o inconsciente simplesmente engula o ego e que a gente passe a viver agora no mundo de fantasia totalmente alienado, totalmente alheio, sabe, do que está acontecendo na nossa vida. Não, você não pode deixar de fazer isso. Esse é o grande dilema, esse é o grande desafio da maturidade. Então, o filme, ele expressa isso de uma forma simbólica muito interessante, muito sutil também, porque isso não é dito em nenhum momento, sabe, Sarah, você tem que crescer. Acho que se fosse um filme contemporâneo, talvez eles dissessem, né? Mas você vê essas mensagens no filme muito nas entrelinhas, né, de forma muito sutil, e é um filme que, para que você capte isso, né, eu pelo menos acho que você tem que assisti-lo algumas vezes. Foi só depois de algumas vezes que eu tive essa sacada. Falei, caralho, o labirinto é o mundo do quarto dela. É como se ela não tivesse saído do quarto dela. Acaba que é uma espécie de reflexo mesmo. E no finalzinho do filme, né, aquele final lindo, ela encontra literalmente aqueles mesmos personagens através do espelho, o que eu acho que é uma referência também ao Alice no País das Maravilhas, né, que é um dos livros que tá na estante dela, né, através do espelho, Through the Looking Glass. E também há essa ideia de que o quarto e o labirinto são o mesmo espaço, só que espelhados. Tem uma hora, inclusive, que eu achei muito legal, tipo a tentação, né? Que nem tem a tentação de Cristo, né? Pelo diabo. Tem uma hora que ela tá, tipo, num terreno meio baldio lá, um lixão do labirinto, e ela encontra uma velhinha, né? E a velha meio que leva ela de volta pro quarto dela mesmo, né? Então, reflete de volta o reflexo, né? Diz, não, você tem que ficar aqui dentro mesmo, né? Acho que é o mais próximo que o filme chega de soletrar, assim, mas sem fazer. Que é uma cena muito boa, inclusive. Ela começa a entregar os brinquedos pra ela e os livros, né? Ela quer, não cresça não, aqui que é bom, aqui nesse seu quartinho com seus bonequinhos e não sei o que, e a velha, até que ela meio que, ela consegue, né, ela quebra uma parede mesmo do quarto dela, ela descobre que realmente ela estava ainda no labirinto, né, reforçando isso que você falou. Nessa vibe que vocês estão falando aí, eu fiquei pensando, enquanto eu assisti o filme, porque como eu não tinha visto o filme já há 30 anos, mais de 30 anos, né, foi como se fosse uma primeira vez, né, e eu fui ver sem expectativas, né, e eu fiquei impressionado de como o labirinto em si, ele não é... Eu imaginava que ia ser uma jornada super difícil, né? Que o labirinto ia ser complicado, quase impossível. E o labirinto não é difícil. Ele é difícil porque ele usa de truques, né? Ele sabota o caminho dela o tempo todo. Tem vários elementos no filme que estão enganando ela. O labirinto é enganoso, né? Ele é sacaninha.
tem várias criaturas que vão dando dicas pra ela, né? Mas de uma forma muito indireta ou às vezes inversa, né? Em forma de charada, ou em vez de brincadeira, né? Tem aqueles monstrinhos que quando ela escreve, né? Com batom, ela desenha as setas no chão, eles viram a seta, né? Pra esquerda, né? Em vez de ser pra direita e tal. Então, começa o labirinto andando pra direita ou pra esquerda, né? E nunca tem fim, é uma linha reta só. Achei fantástico isso, né? Realmente, né? E aí ela tem que ver, assim, que tem uma entrada que é meio invisível, né? Que é um truque meio ótico, que ela realmente tem que perceber o truque. Então, são vários exemplos desses truques. É que você falou, né? Não é um labirinto no sentido de que é impossível de você saber onde você está indo, e sim que o próprio Jareth, o príncipe, ele contrata o velho para levá-la de volta pro começo, né? Ele sabe que ela consegue chegar, né? Mas ele precisa ficar enganando, precisa que alguém leve ela de volta, porque essa trajetória dela mental, no fundo não é difícil, né? Mas tem esses truques no seu caminho, né? Então acho que tudo isso são símbolos de como o nosso próprio inconsciente, como a gente mesmo se engana, né? De como a gente mesmo se sabota, né? De como a gente mesmo se diminui e cria armadilhas para si mesmo para não conseguir ter sucesso. Acho que é um reflexo muito do nosso pavor da felicidade, do sucesso. Eu acho que o Hogwarts é uma manifestação muito da nossa covardia, do medo, claro. E também tem o Sir Didymus, né? Que é exatamente o contrário, né? Que é o nosso lado mais corajoso, mais bravo, valente. E tem a força, né? Que é o Ludo, né? Que é uma força doce, é uma força piedosa, né? Uma força bondosa, né? Mas é forte e invoca as pedras, né? Quando precisa. Eu acho que quando o Igor falou, né? Eu também achei que essa frase mais importante do filme, quando ela fala que você não tem poder sobre mim, é como se ela estivesse falando sobre si, pra si mesma, né? Olha, você é superego, filha da puta, que só quer me fuder a vida. Você não tem mais poder sobre mim agora. E aí, imediatamente, o filme acaba, né? Ela volta pra Kansas, né? Entre aspas, né? Uhum. Então, eu achei muito fera esse ponto. O filme realmente tem várias camadas, né? Citando outro filme que também é mencionado como um livro na biblioteca dela, é o Mágico de Oz, né? Que também tá lá entre os outros. E o que vocês acham, então, desse final que, né? Esse caminho mental que ela faz pra sair dessa acomodação da infância, né? De não ter responsabilidade, de não aceitar essa realidade nova, né? Na qual realmente ela não tem mais aquela mãe atriz dela. Ela tá morando numa outra casa que, pelo que tudo indica, a madrasta dela não é uma má pessoa, tem um bebezinho, mas ela não quer aceitar isso, né? No final ela chega lá, mas ao mesmo tempo tem uma certa conciliação dela com ela mesma, com esse lado infantil dela. Por exemplo, o Igor. Assim, o que você acha do final mesmo, né? Que ela derrota o Jareth, o bebê tá lá no berço onde sempre esteve, realmente, né? Ela entendeu esse papel dela como irmã mais velha. Ela não é essa criança pequena que ela queria ficar brincando de bonequinho, ursinho de pelúcia e tal. Ela meio que entende isso, mas ela diz, né? Eu preciso de vocês, como é que eu vou fazer? O que eu faço, né? Falando com o lado infantil dela. Aí eles dizem, quando você quiser, a gente tá aqui, né? Mas o que você acha dessa... Isso meio que é um final feliz pra não acabar só com uma coisa meio moral, né? De responsabilidade e ela acabar lá dançando com os bichos? Ou você acha que tem uma coisa meio de equilibrar saudavelmente a sua vida adulta com não também cortar totalmente a sua infância, né? O que vocês entenderam do final mesmo? Eu acho que, Felipe, eu acho que você entendeu muito bem, assim, eu acho que a palavra que você usou aí pra descrever esse final é a palavra que eu usaria também. Eu acho que o final desse filme é um final conciliatório, porque o que acontece é, a Sarah, ela se vê, de certa forma, prisioneira dentro do próprio mundo de fantasia que ela urdiu pra si mesma. Ela se encontra meio que encastelada dentro desse mundo de fantasia, que ela usa, inclusive, para poder fugir da realidade dela, né? Que é uma realidade chata, que é uma realidade enfadonha. Não é uma realidade terrível, né? Como você falou, a madrasta dela não parece ser uma vilã clássica, né? De contos de fadas, mas é uma realidade enfadonha, sabe? Pô, ter que ficar em casa, cuidando do próprio irmão, sabe? Isso é chato. Essa chatice, esse tédio, né? Esse ennui, ele é constituinte da vida adulta. Você não consegue ser adulto se você não consegue lidar com o seu tédio, porque nós somos adultos, então a gente sabe, né? A quantidade de situações entediantes, né? Pelas quais a gente tem que passar diariamente, né? É horrível, né? Assim, seria muito melhor, né? Muito mais prazeroso você viver num mundo puramente fantástico, né? É um mundo puramente habitado pelas suas fantasias e suas idealizações, mas não é isso que acontece. Então, ela tem que deixar esse mundo, né, de fantasia para poder finalmente se tornar uma pessoa adulta, uma mulher com responsabilidade, uma filha, né, a filha do pai dela, uma irmã mais velha para o irmãozinho dela, né, que é mais frágil e que precisa dela. Ela precisa isso, mas ao mesmo tempo, essa ideia, e isso eu achei assim maravilhosamente lindo e realmente
Me emociona um pouquinho falar sobre isso, porque é uma mensagem muito cara pra mim. E você viver a realidade adulta 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí entenda como você quiser o que é essa realidade adulta pra você. Sem você ter o subterfúgio da fantasia, eu acho que a ausência de fantasia, pelo menos pra mim, é um dos sinônimos do horror, do terror. Você viver um mundo sem fantasia. Porque a fantasia, ela é mais do que simplesmente uma válvula de escape. De novo, assim, não sou eu que tô falando isso. Isso é alguém muito mais hábil, muito mais sábio que eu, né? J.R.R. Tolkien, no seu ensaio fantástico sobre contos de fadas, ele fala das funções da fantasia. E uma das funções da fantasia é justamente essa. A fantasia não é simplesmente escapismo, não é simplesmente, eu tô cansado, tô de saco cheio da realidade, então vou viver aqui no mundo de, sei lá, dos heróis da Marvel ou o que quer que seja. A fantasia, ela serve para que você saia da realidade justamente para que você ganhe uma nova perspectiva das coisas. A fantasia, ela serve de consolo e a fantasia, ela te prepara para você lidar com a realidade. Ou seja, a fantasia, ela é constitutiva na nossa própria psique. Sem a fantasia, apenas munidos daquilo que, não sei, algumas pessoas poderiam chamar de os fatos brutos da vida, você não consegue viver, você não é um ser humano funcional. Você precisa disso. Então, assim, ela vira pro Jared e fala, você não tem mais poder sobre mim. Ou seja, eu aceito a incumbência de ser uma mulher adulta, né, de ser uma pessoa responsável. Eu aceito a incumbência de viver as chateações e o tédio da vida adulta. Mas eu não posso abandonar a fantasia, definitivamente, porque isso não é humano. Você perde enormemente fazendo isso. Eu acho que a gente não teria empatia se a gente não pudesse ter, né, esse subterfúgio da fantasia. Então, essa mensagem do final do filme, que ela vira pros personagens que ela encontrou no labirinto, né, pros amigos que ela fez, né, no labirinto. E de novo, assim, sabe, quando a gente volta pro começo do filme e a gente nota que a Sarah, ela é essencialmente uma criança sozinha, né, por mais que ela tenha pai e uma madrasta, por mais que ela já tenha tido uma mãe, por mais que ela tenha esse irmãozinho, sabe, ela é uma pessoa sozinha. A fantasia aparece aí justamente nesse papel de consolação. Olha, você não está totalmente sozinha, você tem um lugar no mundo, você tem uma importância, você tem uma relevância. Então, ao chamar de volta a fantasia, ela tá abraçando esse sentido, que é o que dá sentido para a existência. Você não vai viver só de ser adulto o tempo todo. Você precisa de um pouco de encantamento também. Você precisa de um pouco de magia para você lidar com a realidade. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que conciliar. Você falou tudo, Filipão. Você tem que conciliar esses dois mundos. Sabe? Você não vai viver plenamente a fantasia, porque senão você vai ser um alienado, né? Você vai ser, não sei, um louco psicótico, né? Internado no hospício, né? Alheio a tudo. Mas você também não vai ser simplesmente um adulto meramente burocrático, formal e chato, vivendo as coisas do cotidiano e achando que a vida é só isso. Eu acho, não sei, né? Eu tenho a impressão que para você ter empatia, você tem que ter um pouco de imaginação, né? Nesse sentido daquela frase bem, inclusive de filme de criança da Disney, né? De faça aos outros o que você quer que façam com você, né? Para você se colocar minimamente assim, para você entender como é que o que eu tô fazendo aqui tá afetando uma outra pessoa, você tem que ter um pouquinho de imaginação, né? Não precisa ser uma imaginação de super-herói, né? E os duendes e não sei o que, mas você tem que expandir sua mente além do fato, além do número, além do que está na sua frente, né? Você tem que trabalhar a imaginação. Eu acho que se você tem uma boa imaginação, você tem uma empatia também, porque você consegue sair dessa obsessão própria do seu dia a dia, da regra do certo, não sei o quê. Para mim é muito ligado, né? Empatia com a imaginação. Eu acho bem importante isso, né? Por isso que realmente no final ela volta, né? A fantasia é justamente esse instrumento, né, que faz com que você enxergue aquilo que está além das aparências, né? Que é justamente um dos temas do filme, né? Você enxergar o que está além das aparências para você poder resolver o labirinto, porque se ela fica apenas com o que está na frente dela, ela não vai conseguir sair de lá. E então é através do exercício da imaginação que ela consegue justamente ver além e sair de onde ela está. E complementando o que vocês estão falando, só complementando, né? Porque ela começa o filme reclamando, né? Dessa responsabilidade, né? Como a gente já repetiu aqui várias vezes, de ter que cuidar do irmãozinho dela, que é uma demanda que vem de fora, que é uma demanda que ela nega, que ela não quer, que ela acha chato, como o Igor falou e tal. E aí o filme é mais ou menos como ela resolve isso, né? Como é que eu vou resolver essa questão, né? Como é que eu vou lidar com essa demanda que eu acho chata? E ao invés de escutar o que as pessoas falam, de escutar o que vem de fora, ela faz uma viagem interna, né? Ela acha dentro de si mesma o entendimento, né? E a motivação do porquê também se colocar pra fora, porquê ter empatia, como vocês estão falando, né? Qual é a importância de ter empatia, né? O que a necessidade na vida de você ver o outro e poder e aprender a se colocar no lugar do outro e sair um pouco de si
mesma, né? E aí, pra fazer isso, ela teve que fazer a viagem contrária, né? A viagem pra dentro de si mesma, pra achar dentro de si a real, né? Agora eu vou fazer, não porque meu pai tá mandando, nem porque minha mãe tá mandando, minha madrasta tá mandando eu fazer, mas porque eu quero fazer, eu entendi por que eu quero fazer e eu vou fazer porque eu tô afim, eu quero. Que é o que acontece com todo mundo, né? É assim que a gente consegue aprender a fazer algo chato, a achar dentro de si uma motivação ali pra falar, não, eu realmente preciso fazer isso, eu vou fazer isso porque eu realmente, no fundo, preciso e quero, e não é porque ninguém tá me impressionando e me mandando em mim. Mas assim, a ideia é essa, né? Eu achei isso muito bom. Então por isso que o final é interessante, conciliatório, como vocês falaram, né? Porque primeiro ela põe o neném no berço, ela vai lá no neném, ela vê que ele tá no berço dormindo, ou seja, ela fez as pazes com essa demanda externa, com essa obrigação, e ela realmente agora estabeleceu de fato a empatia, né? E o amor entre ela e o irmãozinho, mas ela também volta pra ela mesma, né? Então ela consegue conciliar, ela vê que as duas coisas são importantes, né? E dá pra viver com as duas coisas, né? Eu queria comentar uma coisa rapidinho aqui, antes que eu esqueça, até porque eu acho que é só complementando isso que o Diego já falou muito bem, assim, o Diego já disse tudo, eu só queria complementar uma coisa, assim, na verdade expandir uma coisa que ele falou, porque eu concordo plenamente com isso, eu acho que, sim, essa é uma das funções da fantasia, inclusive, assim, ela prepara e ajuda você a lidar com a realidade, sabe? Ela não tira você da realidade, quer dizer, ela pode até tirar você da realidade, esse é um dos riscos que a Sarah corre no começo do filme, mas a fantasia, ela também tem esse papel de ajudar e preparar você a lidar com a realidade, porque justamente quando ela coloca o irmãozinho dela dentro da fantasia dela, é que ela aceita a incumbência de tomar conta dele, ou seja, quando ela coloca o irmãozinho dela dentro da história, dentro da narrativa que ela cria na cabeça dela, ou seja, o irmão foi sequestrado pelo rei dos goblins e agora quem é que eu sou? Eu sou a pessoa que vai resgatar o meu irmão, eu sou a protetora do meu irmão, ou seja, ela consegue inserir ele dentro desse arco narrativo fantástico, imaginário dela, e a partir daí ela aceita o papel de ser irmã mais velha e ficar em casa e tomar conta dele. Não é, como o Diego falou perfeitamente, não é simplesmente uma coisa que vem de fora, sabe? Tipo, você fica em casa e é isso aí, cala a boca porque você tem que fazer isso, então aceita, a vida dura. Não, sabe? Tipo, ela usa justamente esse instrumento fantástico da imaginação para renovar o papel dela dentro da família dela, perante o irmão dela, o irmãozinho dela, e transformar esse ficar em casa à noite para tomar conta do irmão numa espécie de missão, uma espécie de quest, né? Uma jornada de aventuras. E que forma melhor de você lidar com a realidade do que isso? Você se ressignificar imaginativamente, né, o que você tem que fazer, você se dá um sentimento de missão e você se dar um papel, você tá dando sentido. A fantasia ajuda a gente a dar sentido às coisas. Então, a partir do momento que ela colocou o irmãozinho dentro da história, aí passou a fazer sentido, né? Ela tomar conta dele. E aí veio a empatia, aí veio, né, o final, né? Depois de todas as coisas que ela passou, ela olha pra ele, ela, sabe, olha amorosamente pra ele, ajeita o cobertorzinho dele, faz um carinho no cabelo dele. É lindo. Muito bom. Você, no começo da conversa, Igor, você tinha mencionado que tinha alguma coisa que você queria dizer no final? Ou você já falou, só pra te não deixar de falar? Eu tinha falado que esse filme, ele desempenhou vários papéis importantes pra mim, assim. Eu vou tentar conter a minha emoção agora na hora de falar. Mas esse filme, assim, mas eu acho que eu tenho que deixar registrado essa história de alguma forma, que muitos anos depois, quando a minha afilhada nasceu, eu tenho uma afilhada, né, que hoje já é uma mulher adulta, tem mais de 20 anos, tá grávida, inclusive, do primeiro neném dela, a Mariana, minha Marianinha, e, a voz embargando aqui. Quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu tava naquela incumbência de Dindo, né, sabe, de mostrar desenhos e filmes e coisas pra ela, e um dia eu tive a ideia de mostrar Labirinto pra ela, mesmo sabendo que não é exatamente um filme, assim, pra crianças muito pequenas, né, eu imaginava que ela ia perder a paciência no meio do filme, imaginava que ela ia se desinteressar, não sei. Ela ficou grudada na frente da tela do começo ao fim, da primeira cena até a última cena. E graças a Mariana, eu protagonizei uma das cenas mais emocionantes da minha vida, assim, que é quando o filme ele estava prestes a acabar, justamente naquela cena em que a Sarah olha pro espelho e ela fala com o Hoggle, né, assim, não, mas eu preciso de você. E aí o Hoggle fica até emocionado. Você precisa? Então pronto. Aí todos os personagens aparecem no quarto dela, aí tem uma espécie de festa, né, uma festinha, ela abraça o Hoggle, abraça o Ludo. Nessa hora eu olhei pra Mariana, né, que, de novo, né, ela devia ter uns 5, 6 anos de idade, né, e eu vi que ela tava rindo e ela tava chorando ao mesmo tempo, né, assim, o olhinho dela tava todo brilhando e tinha umas lágrimas caindo e ela tava rindo ao mesmo tempo, assim, e eu só virei pra ela assim, meu amor, tá tudo bem? E ela olhou pra mim e falou assim, eu tô tão feliz, e... E aí ela perguntou pra mim assim, Dindo, será que a gente pode morar dentro dos filmes? Que legal.
Muito bom. Que coisa linda, né? E, assim, eu acho que pra quem é cinéfilo, né, assim, você assistir filmes e você gostar de filmes, eu acho que no fundo a gente tá em busca dessa experiência, né? Dessa experiência de total imersão, de você assistir um filme e você sentir que você gostaria de estar dentro daquele filme. Você fica triste quando o filme acaba porque você passou por uma experiência tão maravilhosa, você viveu aquelas coisas. Como se a linha entre onde acaba o filme e onde começa a minha realidade, sabe, não existisse. E eu acho que a criança, mais do que o adulto, sabe, tem mais acesso a esse tipo de experiência, assim. Então, mexe muito comigo, assim, sabe, lembrar disso. Pensar que de certa forma não. Infelizmente a gente não pode morar dentro dos filmes, mas que a gente pode ser como a Sarah, do próprio filme, né? Você não vai ficar enfornado num mundo de fantasias porque a gente tem a vida pra viver, a gente tem que amadurecer, a gente tem que ser adulto, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que fazer um monte de coisa chata por aí, mas que os filmes existem e os livros existem, as obras de arte existem justamente para que a gente possa visitar esses mundos, essas terras, ainda que vez por outra como turistas, porque assim como a Sarah confessa pro Hoggle, né, a gente precisa dessas coisas, para poder saber lidar melhor com a realidade. E é isso, assim, eu devia ter 20 e poucos anos, né, quando eu assisti esse filme com a Marianinha, que já não é mais Marianinha hoje em dia, e que muito provavelmente não vai escutar esse podcast, mas que ainda assim eu queria dedicar essas coisas que eu falei a ela, e é isso. Então, galera, esse foi o nosso episódio emocionante sobre o Labirinto, um filme bem importante para nós aqui e eu sei muitos dos nossos ouvintes que já solicitaram, já pediram, gente que sabe que eu tenho um podcast de cinema já perguntou, pô, Labirinto, né, aquela coisa. Então tá aí, esperamos que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de ter conversado, pelo menos eu, né? Colocar coisas em perspectiva, né? Desse clássico da fantasia dos anos 80. E antes de anunciar nosso próximo episódio, tem a nossa sessão das dicas da semana. E se vocês não tiverem problema, deixa eu falar dessa vez, né? Que na verdade vão ser 2 filmes, inclusive, né? O primeiro é um filme que, mais do que o Labirinto, eu tinha, não sei como, minha avó, minha mãe, alguém conseguiu o Cristal, The Dark Crystal, do Jim Henson, em VHS. Tipo, comprou numa loja quando viajou, não sei pra onde. Então, Cristal Encantado aqui no Brasil, que é um filme que o Jim Henson fez uns anos antes, que é um filme bem mais estranho, assim, não tem nenhum ator humano, são só bonecos, tem uns elfinhos que tem uma missão, tem uns monstros meio abutres, assim, horrorosos. Esse filme me marcou muito, assim, me assustava, assim, tem uma hora lá que eles meio que hipnotizam um dos elfos e o bichinho vira quase um esqueleto, assim, é um desses filmes de criança que tem muito elemento assustador, como o próprio Labirinto, né, só que eu acho que mais ainda, né, o Cristal Encantado, do mesmo diretor Jim Henson, né, foi bem interessante, inclusive na Netflix teve uma sequência que eu não assistia, não sei se era uma série ou um filme, acho que foi uma continuação, tipo minissérie que fizeram depois, mas não, já assim o Jim Henson, né, não é a mesma coisa, né. Minha segunda dica é um filme contemporâneo ao Labirinto, acho que de um ano antes, também com a Jennifer Connelly, adolescente, né, tinha 14, 15 anos, filme italiano chamado Fenômena, que aqui acho que chama O Fenômeno. É um filme hiper bizarro, meio giallo, assim, mas não exatamente, né? Só pelo fato de ser italiano, né? Tem umas mortes absurdas, tem uma revelação final insana, tem o chimpanzé com uma faca, tem o Donald Pleasence sendo meio um velho doido. É um filme muito diferente do Labirinto, mas é também, assim, dos primeiros que eu vi da Jennifer Connelly. Na verdade, né, eu vi esse filme muito tempo depois, né? Mas é um dos filmes com ela mais novinha que eu já vi. E eu acho que ela é uma boa atriz, assim, que nesses papéis assim de inocência que ela tem no Labirinto, nesse do Fenômeno é um pouco diferente. É um filme mais de terror mesmo, né? Mas é muito legal também, muitas imagens bem interessantes, assim, bem fantástico, né? Nesse estilo meio um pouco trash, eu diria até. Mas é um filme muito legal e interessante, Fenômeno, e, né, o Cristal Encantado do próprio Jim Henson. E você, Igão, qual é a sua dica da semana? Bom, meu querido, aproveitando que nós estamos vivendo esse momento de revival da Dark Fantasy, né, assim, graças a esses infames vídeos nefastos feitos com inteligência artificial que agora abundam no TikTok, mas não vou mentir que Dark Fantasy é uma estética que eu gosto muito. Quer dizer, eu nem sabia que eu gostava muito até, né, eu percebi que existe uma associação entre aquilo que as pessoas chamam hoje de Dark Fantasy e essa estética meio grimy, assim, sabe, dos filmes de fantasia dos anos 80, assim, final dos anos 70, anos 80. Então, eu vou indicar
um filme que tá totalmente dentro dessa estética, um filme que foi um fracasso de bilheteria, de crítica, inclusive, mas que hoje, inclusive, ele tá tendo uma espécie de revalorização, o que eu acho muito bom, que também, né, é um filme que eu assisti várias vezes, talvez pelos motivos errados, e talvez esse filme explique algumas das minhas idiosincrasias mais doidas. Eu tô falando de A Lenda, né, do Ridley Scott, um filme de 1985, com Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry. É um filme que eu acho visualmente belíssimo. Ele tem uma curiosidade, ele tem uma trilha sonora paralela, né, uma trilha sonora que não saiu junto com o filme, né, feita pelo grupo alemão Tangerine Dream. Então, assim, é um filme que, putz, nossa, eu era louco com esse filme. Até hoje eu gosto muito, assim, de assistir esse filme. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionado, né, quando eu li naqueles catálogos de filme do Rubens Evald Filho, né, que esse filme tinha só, não sei, acho que 1 estrela, 2 estrelas. E eu lembro do texto que acompanhava, né, a cotação do filme, dizendo que o filme ele não se decide entre um filme infantil, ele é muito pesado para ser um filme infantil e muito idiota para ser um filme adulto, né, alguma coisa assim, né, eu não tô citando Ipsis Literis, né, mas era alguma coisa assim. E pra mim esse é um dos grandes charmes do filme, sabe? Justamente, é um filme de fantasia, né, mas eu não acho que é um filme pra criança, né, de forma alguma. Um filme em que o demônio é um dos personagens principais, inclusive, quando eu falei que eu gosto desse filme pelos motivos errados, é justamente isso. O personagem do Tim Curry, que é um demônio chamado Darkness, é um nome bem genérico pra demônio, né, Darkness, ele é muito mais interessante que o herói principal. O herói principal era um Tom Cruise de 20 e poucos anos de idade, totalmente perdido, né, num papel que você obviamente vê que não foi feito pra ele, sem saber o que fazer. Realmente Tom Cruise no começo da carreira dele era um péssimo ator, né, tadinho. E Tim Curry, ele rouba a cena não só pela maquiagem pesadíssima dele, né, que se tornou depois icônica, né, é um diabo todo vermelho com o corpo besuntado de vermelho e uns chifres enormes, como pela voz e pela interpretação do Tim Curry, que é fantástica. Então eu gostava de ver esse filme pra ver justamente o vilão do filme, e nas minhas fantasias de imaginação eu refazia o final do filme em que o vilão ele ganhava. O vilão ele ficava inclusive com a princesa Sarah. Era Sarah, inclusive, o nome da personagem. Ele ficava com a princesa Sarah porque justamente tem uma cena em que o Darkness seduz a Sarah, que eu acho uma das cenas mais bonitas do filme, né? E aí na minha cabeça, não, pronto, sabe? Eu devia ter ficado com essa mulher, sabe? Não aquele bosta lá daquele, né? Até esquecível o nome do personagem do Tom Cruise, ninguém lembra. É o Tom Cruise sendo Tom Cruise, né? Enfim, minha recomendação é essa: assistam A Lenda, Ridley Scott, pós-Alien, pós-Blade Runner, visualmente deslumbrante. E quem puder também, quem for fã desse tipo de música, procure a trilha sonora alternativa do grupo Tangerine Dream, né, que não foi incluído no filme, mas que é muito boa também. Muito massa. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? A dica também é um filme que não foi sucesso. Mas eu vi quando era criança, né? Eu vou indicar por 2 motivos, que eu vi quando era criança no cinema, e ri muito, gostei muito. O filme é meio fantasia, assim, fantasia viking, inclusive. E o outro motivo é porque um dos escritores, um dos roteiristas do filme do Labirinto, né, que a gente falou hoje, é o Terry Jones, né, membro do Monty Python. Então ele faz parte também da equipe de criação desse, talvez tido como um dos últimos filmes, né, o último filme do Monty Python, que é Eric o Viking, com Tim Robbins, que é bem pythonesco, mas tem muitas coisas, muitas piadas e sketches no filme que não deram muito certo, mas assim, eu quando vi, eu amei, eu achei o filme muito engraçado, eu acho que o Tim Robbins tá hilário, né, faz um viking muito bobo, muito doido, e é feito em 89, então é ali, por ali no finalzinho, acho que também faz parte desse gênero, mais ou menos, e recomendo. É um filme esquecido, mas eu acho que não merecia estar esquecido, acho que devia fazer parte do cânone Python, né, que é um cânone sagrado, maravilhoso. É dirigido pelo próprio Terry Jones, né, ele é descrito. Muito bom. Eu vi uma vez só, não lembro direito, mas eu lembro que tem que não é oficial Monty Python, mas tem vários dos atores, né, no meio. Vou assistir, inclusive. Boa dica. John Cleese, acho que tá no filme. Tem o Cleese, tem o Palin. Mas um aviso é que não faz tempo que eu não vejo esse filme, então não sei se ele realmente deve ter várias coisas datadas, assim, sei lá. Né? Então... Tudo bem. Essa é uma temporada para reavaluar o nosso passado remoto. Não tudo sobrevive à maré do tempo. Mas então, galera, esse foi o nosso episódio do Labirinto. Esperamos que vocês tenham gostado. E agora sim, para anunciar o próximo episódio, é um filme um pouco mais recente, né, de 93. A minha dica, tinha 12 anos nessa época, mas é o filme mais recente e mais novo da temporada toda. Então não se preocupe que não vai ter... Vai ser tudo meio velharia mesmo, assim, porque nós somos tudo quarentão aqui. E o próximo episódio vai ser Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Minha seleção, criança
criança obcecada com o dinossauro, li o livro antes do filme, reli agora pro programa, vou reassistir o filme. É um filme importantíssimo pra mim. Eu sonhava com ser paleontologista quando eu era criança pequena, então não durou muito o sonho, mas eu tinha uma fascinação, e esse filme, Steven Spielberg, assim, cara, tipo, os dinossauros viveram no cinema graças ao Spielberg nesse filme. E é isso, galera. Então esperamos vocês daqui a 2 semanas pra falar do Jurassic Park, primeirão mesmo, melhor de todos. E bora dar tchau então pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Um abraço a todos. Foi ótima a nossa conversa. Como sempre, me surpreendo em como a discussão inesperadamente rica, né? Não tava esperando muito e tô muito empolgado pro próximo episódio, que é um filme que eu já vi adolescente, que eu sou velho, o mais velho do grupo, mas eu amei também, adoro, e também reli o livro pra gente fazer o podcast. Muito empolgado. Até mais, um abração. Muito bom. E grande Igor? Então é isso, cavaleiros. Sempre um prazer conversar com vocês sobre esses filmes. Adorei essa conversa que a gente teve sobre o Labirinto. Adorei revisitar esse filme. Bom, como eu já tinha falado no começo desse episódio, ficou óbvio também ao longo do episódio, assim, é muito emocionante pra mim reviver esse filme e a história que esse filme tem pra mim. Ansioso pra falar sobre Jurassic Park, né? Eu não sou, assim, decano, né? Septuagenário, que nem o Diego mas eu assisti ainda meio moleque, né? Esse filme no cinema. Foi uma das coisas mais macho alfa que eu fiz na minha vida, né? Porque eu devia ter uns 12 anos, eu tava me cagando de medo, eu morria de medo de dinossauro, assim, não sei, né? Tem gente que tem medo de ser assaltado na rua, eu tinha medo de dinossauro. Isso diz alguma coisa a respeito da criança que eu era, né? Assim, o que eu tava imaginando? Que eu ia encontrar um Velociraptor quando eu cruzasse a rua? Provavelmente não, mas eu tinha medo disso, né? E ainda assim, eu fui sozinho pro cinema. Eu não fui sozinho ver Drácula de Bram Stoker no cinema, que era um filme de vampiro, que era um filme oficialmente filme de terror, mas eu fui sozinho ver Jurassic Park, e eu assisti com a camisa quase que na altura dos olhos, assim, sabe? Com medo, sabe? Do tiranossauro arrancar a cabeça de alguém. Foi angustiante, mas foi maravilhoso também. Eu adorei esse filme, né? Adorei ter visto ele no cinema e ansioso pra conversar a respeito deles no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e, como sempre, gente, se vocês gostaram desse episódio, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, mandem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. A gente tem o prazer de ler todas elas. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Falou!